Pronto, agora vem, princesa. O pessoal tá me vendo aqui. Tá dizendo aqui, tá ao vivo aqui, né? Só que em espanhol. Tá, o pessoal tá aqui online, tem uma pessoa online aqui, né? Quem puder adentrar. Não, é Jadson aí, Muralha de Jesus, não tem não? Não é minha amiga não? Não, tô no de Paulo. Vou dar só um tempo para que os irmãos possam chegar. Eu não estou conseguindo enxergar muito bem tudo aqui. De tudo cabeça para baixo. É não, mas sério. Meu Deus do céu. Sinceramente, hoje eu tô. Peraí que eu pego. Fica aí. Não. Eu disse que ia precisar de um livro. Não, mas normal, no meu celular não fica assim não. Eu uso, é assim que eu uso nas outras lives. É assim. Será que agora vai em nome de Cristo Jesus? Virou normal, amor? Vê a imagem, tá boa aqui, tá tão embaçada. Aqui tá boa. Tá boa? Você vai ver embaçado por causa da tela. Né? Da tela do celular. Vê se tem alguém falando comigo aí, nega. Meus irmãos, tá dando para ver aí o pessoal que tá comentando, para tu passar as informações. Meus irmãos, graça e paz e misericórdia da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso único e eterno Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nós colocamos em prática uma das partes do fruto do Espírito, que é paciência ou longanimidade. Vamos orar porque, ao que parece, todas as vezes onde nós estamos esfuziantemente esperando as nossas aulas, sempre acontece um problema. E não está sendo fortuito, não. Uma hora é o celular, da outra vez foi a internet, em outro momento, devido à questão do transporte público, eu cheguei atrasado, e ainda cheguei atrasado. Aqui na nossa cisterna estava sem água, eu tive que carregar água para tomar banho. É assim mesmo, né? Principalmente quando existe essa questão da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Pelo menos eu tenho isso bem no âmago do coração. Antes de todas as coisas, Patrícia, né, que está aí me auxiliando mais uma vez. Quem está chegando aí? Estou vendo só um negócio subindo aqui. Irmã Maria Edneide e irmão Edson. Irmão Edson, amém, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Isso já me deixou um pouco com o coração turvo dessa situação. Com isso que aconteceu, mas que está acontecendo, né? Chega, minha cabeça começou a latejar com relação a isso. Mas vamos orar, pedir a graça do Senhor Jesus Cristo. Você perde até, infelizmente, você fica desanimado, né? Até com os assuntos, né? 40 minutos de atraso devido a essa situação desse bendito Facebook. Se fosse outras coisas que tivesse aparecendo ao vivo, acredito que não tinha tanta dificuldade. Oremos, maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Jesus, pela tua tão grande misericórdia. Perdoa as nossas fraquezas, as nossas incertezas, as nossas debilidades morais, éticas, espirituais. Ó Deus amado, estende a tua mão santa sobre nós. Muito obrigado, Jesus, por tudo, porque tu és poderoso, tu és justo, tu és fiel e verdadeiro, Pai. Ó Deus amado, muito obrigado pela vida de Patrícia, dos demais alunos que tiveram os discentes paciência para observarmos aqui as Escrituras Sagradas. Perdoa as nossas falhas,
nos ajuda. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós falamos, consolidar aquilo que já foi falado, expor algumas coisas, não digo que nova, porque eu sei que vocês já leram o livro de Atos. Hoje mesmo eu estava vendo o comentário Broadman, que é o volume 10. Ele é o volume 10, eles são 12 volumes, né? Um comentário da Bíblia completo, eles são 12 volumes. Eu acredito que ele não venda mais aqui no cenário Tupiniquim. Eu possuo ele em PDF, lá no volume 10, que é o volume de Atos e o livro de Romanos. Na introdução desse livro, o escritor desse comentário, ele diz o seguinte, que se não fosse o livro de Atos, nós ficaríamos com um abismo terrível sobre a historicidade da igreja. Ele diz que o livro de Atos, ele é o elo histórico da ligação entre os fatos narrados biograficamente, teologicamente, comprovando a messianidade do Senhor Jesus Cristo e a continuidade desse ministério na vida dos apóstolos. O que ele diz? Nós devemos ser muito gratos pela vida desse escritor que compilou de forma profícua, com uma historicidade, de acordo com aquilo que se espera de um historiador, que é o que nós chamamos de imparcialidade, uma não discricionalidade. Por quê? Você pode ver que o livro de Lucas, embora tenha as verdades eternais, verdades como axiomas para o corpo da igreja, mas ele traz fatos narrados de forma profunda, porque em nenhum momento, Lucas omite as falhas dos grandes, pelo menos numa visão secular, dos grandes líderes da igreja. Esse nome grandes líderes da igreja, ou grandes homens de Deus, eu concordo com aquilo que Paul Washer disse, né? Não existe grandes homens de Deus, existem miseráveis que são usados pela misericórdia de Deus. Essa é uma verdade insofismável que Paul Washer, quando chegou aqui no Brasil, inclusive ele ficou até constrangido quando ele colocou a mão no microfone. Algumas pessoas aplaudiram mesmo. E essa questão que acontece mostra claramente também a inspiração. Eu não gosto, né, de querer conciliar essas coisas, mas Augusto Cury, ele tem algumas verdades interessantes. Por exemplo, você pegar algumas histórias, Ilíada de Homero, você pegar algumas histórias anterior ao tempo de Jesus e pós, você pode observar que essas pessoas, elas colocam seus heróis de forma perfeita, juntamente com aqueles que estão perto, fazendo um colegiado junto daqueles heróis. No caso de Lucas, não, Lucas coloca claramente falhas dos apóstolos, falhas da igreja, lembrando que aquilo que Howard Marshall fala no comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, ele vai dizer que, além disso, de ter uma cristologia muito alta, o livro de Atos ele tem uma visão eclesiológica que parte do pressuposto, historicamente, da organização eclesial e como a igreja ela dá continuidade. Com relação ao autor, nós não temos dúvida nenhuma. Nós sabemos que é o livro de Atos, embora que, se você pode ver o Novo Testamento de Nestle Allenden, eu acho que é isso o nome, né? O texto original tem algumas dificuldades sobre a questão da crítica textual, né? O que é a crítica textual? A crítica textual é aquele conjunto dos textos originais, aqueles que são mais antigos, e tem algumas poucas dificuldades, algumas variantes, mas nada que venha contaminar aquilo que está positivado nas escrituras e aquilo que nós temos como verdade. Nada que venha abater e reconhecer a inspiração do texto de Lucas. Um grande problema no início da história, isso quem narra é Irineu de Lyon, no século II e também Tertuliano, é porque as credenciais para se aceitar um cânon do Novo Testamento é que as pessoas deviam ser apóstolos, né? Mas a ideia que se tem é como a ideia de Lucas é a mesma ideia que nós temos com relação ao João Marcos, que é o mesmo que escreve o Evangelho segundo Marcos.
Aquele que escreve o Evangelho segundo Marcos, nós sabemos que é Marcos, só que Marcos, ele é um moço petrino. O que é um moço petrino? Nós estudamos que Marcos, ele está compilando algumas homilias históricas, está lá na Bíblia de Genebra, que Pedro está fazendo em Roma na questão fundacional da igreja, quando está com Paulo em Roma, fundando a igreja em Roma. No caso de Lucas, ele é o moço paulino, é o que se chama. Por quê? A partir do capítulo 16 de Atos, o pronome que é colocado lá é nós. Isso diz que o autor, em dado momento, ele está envolvido com a obra literalmente. Nós vemos 3 vezes Paulo citando Colossenses, lá em 2 Timóteo, chamando Lucas de o médico amado. Isso traz mais consubstanciação e mais combustão e fervor para acreditarmos que foi Lucas o autor deste evangelho, e temos também o testemunho de Irineu de Lyon e também de Tertuliano, que são duas pessoas importantíssimas dentro da patrística, pessoas de suma importância da patrística que traz esse testemunho. O livro de Lucas, ele só sofreu algum ataque, segundo o comentário Brodmann, só agora no século XIX, com a ideia liberal, né, que atacou toda a ideia, atacar e tentar desmistificar, que eles chamam que, como Rudolf Bultmann, o pai da neo-ortodoxia, chama o texto sagrado de mito, né? Assim como Thor era para os escandinavos, assim Jesus é para os judeus e para os cristãos, né? Os judeus convertidos. Então vamos lá, a gente falar dito estas coisas, né, que já está bem consubstanciado na nossa alma e bem consolidado devido à aula anterior que nós tivemos, vamos agora observar. A gente chegou até em Atos 2, a gente falou sobre a questão da descida do Espírito Santo, cumprindo a ideia da nova aliança prometida lá em Jeremias capítulo 31, que fala de uma nova aliança, a partir dessa questão que nós sabemos que o divisor de água é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, no comentário, Brodmann vai dizer que antigamente, isso quem separou foi a igreja, mas antigamente era um único volume, o Evangelho e o livro de Atos. Eles eram um único volume, mostrando essa ideia que a gente já falou sobre a questão da continuação do ministério de Jesus a partir da vida dos apóstolos. Então vamos lá, nós vamos ver até o capítulo 11, verso 26 hoje, de forma bem panorâmica, né, sem essa profundidade exegética, mas sem deixar de observar fatos importantes no livro de Atos, que é de extrema importância. No original é praxe, apóstolos, né? Praxe é a ideia da prática, da ortopraxia, que é o que Lucas quer deixar bem claro para a sua audiência original, né, como lá no comentário de D.A. Carson, chama do texto de Lucas progentílico, com a ajuda de Paulo, enquanto as questões de Pedro, ele é pró-Israel, ele é pró-gentílico, tentando mostrar essa questão da universalidade da salvação em Cristo Jesus. Universalidade não quer dizer universalismo, né? O universalismo diz que todas as pessoas em Cristo serão salvas, convertidas ou não. Tá certo? Tem até um livro de Wayne Grudem falando sobre essa questão da graça livre, que lá nos Estados Unidos tem sido com a coqueluche, né? Dizendo que as pessoas, elas podem acreditar em Cristo Jesus, mas não podem ter uma transformação de vida, mas essas pessoas, por ter essa liberdade de ter conhecido até certo ponto Jesus, essas pessoas estão salvas. Então vamos lá. Dita estas coisas, Atos 1. O que é que mostra Atos capítulo 1? Atos capítulo 1, se nós tivéssemos um resumo, ou colocar como epítome, nós chamaríamos do último mandamento de Jesus e a substituição no colégio apostólico. Jesus, ele dá continuidade. Jesus passa 40 dias pregando
trazendo os ensinamentos do reino dos céus com os apóstolos, dando prova cabal da sua messianidade, mostrando que aquilo é verdade, e ele pede para que os discípulos não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. No colégio apostólico, depois do suicídio de que nós conhecemos de Judas Iscariote, o colégio apostólico, Pedro faz o que nós chamamos exegeticamente de um halakar, de um genesat sazal. Ele cita 2 salmos mostrando que a casa não deveria ficar vazia, no sentido com relação à pessoa de Judas Iscariote. E dentre o colégio apostólico, os apóstolos, eles dizem que as prerrogativas para se assumir a vacância deixada por Judas no colégio apostólico é que as pessoas elas fossem testemunha ocular da ressurreição de Jesus e tenham acompanhado Jesus nesses 3 anos e meio ou 3 anos, como William Buckler, no ministério terreno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz a Bíblia, na Bíblia Dake, embora com algumas suas deficiências espirituais e intelectuais, mas isso é relevante trazermos isso aqui, ele vai dizer que é a única vez que Matias é citado, e além disso é a última vez que é lançada a sorte. Não se sabe a bem da verdade como essa sorte foi lançada, mas caiu sobre a vida de Matias, e Matias ele é substituto literal de Judas Iscariote no colégio. Em Atos 2, se tivesse um epitome para colocarmos, nós colocaríamos que é o cumprimento da promessa do Pai, a descida do Espírito Santo. Acontece isso numa festa programática, nas questões cronológicas desde a eternidade em Deus, que, querendo ou não, essa festa de Pentecoste... Oi, minha filha. Epitome é epígrafe, aquilo que fica é um título. Estão perguntando aí? Tá certo. Não é? Essa epígrafe, perdão, epígrafe, epitome, um título. Com relação a isso, a festa de Pentecostes ela é trazida com uma ideia profética. Que a festa de Pentecostes, que é a festa 50 dias depois da Páscoa, é a festa onde as pessoas, os judeus têm por obrigação tributar a Deus, que era uma das festas principais. Por isso que vem pessoas de todas as nações. O livro de Atos narra mais de 21 nações, e diz lá o texto sagrado que com a descida do Espírito Santo, os crentes em Jesus Cristo, os apóstolos, começam a produzir um dom inaugural que não existe no Antigo Testamento. Todos os outros dons existem, mas esse daqui não, que é o produzir xenolalia e interpretar. De maneira que isso foi tão efusivo e chamou tanto a atenção daquelas pessoas, daqueles judeus de outras nações, que eles ficam estarrecidos porque eles estavam falando na língua original daquelas pessoas que vieram de outras regiões. Nós sabemos que desde o exílio da Babilônia, quem fala isso é o nosso querido e amado Stanley Ellison, no seu livro Conheça Melhor o Antigo Testamento. Desde o exílio da Babilônia, muitos judeus continuaram dispersos nessa diáspora judaica. E o que é que acontece? As pessoas começaram a escutar no seu idioma original as maravilhas de Deus através da boca dos apóstolos, que nada mais, nada menos eram galileus, como diz as escrituras sagradas, e com isso Pedro diz, porque eles previamente pensam que as pessoas estão embriagadas, os apóstolos dizem que isso eles não estão embriagados, mas aquilo que se cumpriu pela boca do profeta Joel. Ele cita Joel, no livro de Joel ele cita quase 21 versículos decorados de cabeça, literalmente como está positivado no Antigo Testamento. Tem até um livro de Ezequiel Soares que trata essa ideia, dizendo que eles citaram da forma na Septuaginta, que é a tradução do Novo Testamento. Ele cita de cabeça e diz que tudo isso é um cumprimento da profecia que já estava dito pela boca do profeta Joel, que o Espírito do Senhor ia descer sobre toda a carne, os jovens profetizarão e os anciãos teriam sonhos. E eles começam a produzir esse fenômeno. Pedro dá aquele sermão. Steven Larson tem um livro, não sei se é um livro ou uma pregação, acho que é um livro. Eu vi a pregação, mas também tem um livro da pregação que conseguiu constranger 3.000 pessoas à pessoa de Cristo Jesus. E com isso,
essa inauguração do corpo eclesiástico na festa de Pentecostes, 3.000 pessoas pediram para se converter. Pediram, não teve apelo emocional, não colocaram música emotiva no final. 3.000 pessoas agora estavam dentro do seio eclesiástico da igreja. Diz lá em Atos 2, a partir do 42, diz que eles estavam reunidos no partir do pão, na igreja, vendiam os seus bens e deixavam aos pés dos apóstolos, confiadamente nessa doutrina apostólica. A doutrina apostólica, quando se fala isso, não quer dizer que a doutrina era diferente, ou tinha qualquer falta de sintonia entre a doutrina do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a ideia, como eu falei, a ideia inicial é que os apóstolos eles dão continuidade ao ministério do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Atos capítulo 3, quando diz a Bíblia que João e Pedro eles subiram ao templo, eles estavam encarnados com essa ideia judia desse templo-centrismo, diz lá quando eles subiam, na hora da oração, eles encontram um coxo de frente à Porta Formosa. Essa Porta Formosa, alguns historiadores e alguns comentaristas trazem isso como William Buckler, faz que essa Porta Formosa, esse nome, essa questão dessa nomenclatura se dava porque a porta ela era feita do bronze de Coríntio. O bronze de Coríntio, que era muito conhecido, até dado momento ele tinha mais valor do que o próprio ouro, de tanto valioso que ele era. E é uma contradição, o escritor Lucas ele narra esse fato muito bem, dizendo que diante dessa porta tão bela e formosa estava uma pessoa com uma deficiência física. Hoje nós entendemos que deficiência física não é resultado de maldição hereditária, mas as pessoas no primeiro século, principalmente pela a ideia dos fariseus e dos grupos sectários do Antigo Testamento, inclusive isso lá em João capítulo 9, é objeto de dúvida na vida dos apóstolos ainda como discípulos. Ele estava junto a uma porta formosa, ele pede a Pedro e João aquilo que ele sempre fazia, consuetudinariamente pedir esmola. Aí Pedro e João eles dizem uma palavra assim: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E naquele exato momento, aquele senhor se levantou e entrou juntamente com os demais dentro daquele templo. A multidão ficou efusiva porque tinha visto aquele homem inúmeras vezes pedindo, né? Ele pedindo esmola na frente do templo. E o que é que nós observamos com relação a isso aí? Os milagres, além de confirmar o colégio apostólico, os milagres, como eu falei lá no comentário de Mateus, como Robert Molsen vai dizer no seu comentário da edição Vida Nova, ele vai dizer o seguinte: os milagres é para confirmar que o reino de Deus ele está atuante no meio do povo. Não quer dizer que o reino de Deus só está atuante se acontecer um milagre, né? Isso é ilógico. Mas que os milagres comprovam o ministério de Jesus e quer dizer que o reino de Deus está sendo atuante. Alguma pergunta, meu amor? Isso naquela época, não é? Porque hoje em dia tem muitas igrejas aí que apenas estão usurpando o dinheiro do povo e que também tem muitos milagres. Minha esposa está falando aqui sobre as questões, né? Dessas questões das igrejas que prezam a priori, não é isso, minha filha? Que prezam a priori a ideia dos milagres, né? Hoje, terça-feira dos milagres, sábado dos milagres. Se você está desempregado, vem aqui que você vai deixar de estar desempregado e vai virar patrão ou outras coisas. Mas isso é um problema que se resolve primeiro com conhecimento doutrinário, e um conhecimento doutrinário que ande de mão dadas com conhecimento histórico. Qual foi das vezes que os apóstolos fizeram um culto com nomenclatura acerca de milagres? Nenhum. Biblicamente, Jesus deixou bem claro, lá em Mateus 7:21, dizendo o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: pelo teu nome profetizamos, pelo teu nome operamos maravilhas, e pelo teu nome expulsamos demônios. Mas eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade.
Operação de milagre não é sinônimo de devoção. Operação de milagre não é sinônimo de obediência. Ou de que Deus está agindo além. Ou que, pronto. A Bíblia diz que o Satanás pode se transformar até em anjo de luz. Anjo de luz, né? 2 Coríntios 13 fala muito bem disso, né? A questão do milagre, o evangelho, o reino de Deus, ele está aonde o evangelho é pregado com fiduciaridade, com fidelidade, sendo fidedigno, né, aquilo que está positivado em obra de Cristo nas Escrituras Sagradas. Vamos lá, vamos continuar. Os discípulos, eles são chamados para o interrogatório diante do Sinédrio, devido àquilo que tinha acontecido, e devido à defesa dos apóstolos, eles chegam à seguinte conclusão, que aqueles homens, mesmo sendo indoutos, mas o que chamava a atenção é porque eles tinham andado com Jesus. O discurso dos apóstolos, não um jogo de oratória pesado, mas a questão da pregação do evangelho, a maneira como se falavam, é a ideia central daquilo que nós entendemos do que é cristianismo, através da fé. O que é fé? Fé no original é pisteo, ou pister, no original. Essa ideia de pister, no dicionário J.D. Douglas, novo dicionário, né, do Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte, que fé é a pessoa, quando tem fé, é abrir mão do seu conhecimento para entender e colocar dentro dessa sua mente o seu objeto de fé. Quem é o nosso objeto de fé que nós colocamos dentro de nós? É Jesus. Os apóstolos, eles estavam tão embevecidos com a realidade de Jesus Cristo, a vida deles era uma liturgia cristológica ambulante, de maneira que as palavras, o andar e tudo o que eles faziam, as pessoas olhavam e lembravam que eles tinham andado com o Senhor Jesus Cristo. Uma certa feita eu li o livro Heróis da Fé, e uma das pessoas que é citada nesse livro de Orlando Boyer é Hudson Taylor. Hudson Taylor, amor, que é missionário na China? Acho que é esse, Hudson. Minha esposa é melhor do que eu no inglês. No inglês eu só entendo o verbo to be. Hudson Taylor, ele diz o seguinte: se eu tivesse 1000 vidas, né, amor? Eu dava todas elas pela China. E o que acontece? O Hudson Taylor foi convidado para ir na casa de uma pessoa do alto escalão, lá onde ele estava na China. Quando ele chega lá na casa, o dono da casa observa que a empregada fica olhando o tempo todo para ele, olhando para o seu rosto de longe. E depois, quando o Hudson Taylor sai, ele chama a empregada dele, dono da casa, e diz: por que você estava olhando para o missionário Hudson Taylor? Ela disse o seguinte: se Jesus tivesse um rosto, esse rosto era o rosto desse homem. Eu não estou falando de simplesmente pelo fato das questões físicas, tá certo? Mas as ações, muitas vezes, o que nós fazemos no nosso dia a dia mostra às pessoas que nós pertencemos ao corpo místico do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já disse Agostinho: ide por todo o mundo e pregar o evangelho, se for necessário, fale. Martinho Lutero disse: Deus não precisa conhecer as suas obras, mas o seu vizinho, sim. Lá em 1 João 12,9 diz: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, diz o seguinte: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Gálatas 2,20, Paulo diz, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora, vivo pela fé, pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Atos 20 e 24, em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, do Evangelho da graça de Deus. Jonathan Edwards dizia o seguinte: Deus me enche tanto da pessoa de Jesus Cristo que eu seja tão vazio de mim mesmo e as pessoas olhem e vejam meu Senhor através da minha vida. Essa é a ideia que os apóstolos tiveram. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos é mais a questão da consolidação da igreja, né? A igreja vai avançando e vai dizendo que Deus acrescentava, as pessoas são acrescentadas mais 5.000 pessoas ao corpo eclesiológico da igreja de Cristo. Em Atos capítulo 5, a situação se torna tão efusiva no meio do povo que diz a Bíblia que
as pessoas colocavam os coxos e os enfermos no meio da rua para que a sombra dos apóstolos, isso é algo que, além de ser inédito, é algo que eu acredito que não aconteceu mais na história da igreja. Que as pessoas eram curadas pela sombra de Pedro e os demais apóstolos. Mas o diabo, não contente com tudo isso, além da perseguição que vem de fora para dentro da igreja, no capítulo 5 existe uma perseguição de dentro para fora. Satanás coloca dois mentirosos dentro da igreja, né? Satanás coloca dois seres perversos dentro da igreja. Ananias e Safira. Engraçado, né? A questão não foi pela questão do dinheiro em si. A questão foi, eu vou utilizar uma palavra coloquial, a cara de pau dos dois acerca daquilo que tinham feito, né? Tanto Pedro diz, por que blasfemaste ao Espírito Santo? Primeiro Ananias morre, depois, 3 horas depois, a mesma esposa dele cai no conto do vigário, cai no conto de Satanás, no pai da mentira, e ela morre também na frente de todo mundo, e o pessoal começa a entender o que é a ideia do chamado eclesial. Agora vejam só, eu entendo o saudoso Ravi Zacarias, né? Saudoso e há poucos dias, poucas semanas, que em menos de um mês Jesus guardou, um grande apologeta, ele diz o seguinte, que todas as vezes que tiveram manifestações epifânicas, sobrenaturais, sempre na historicidade da igreja no sentido olhando com um olhar veterotestamentário. Todas as vezes que aconteceram, você pode ver que o juízo de Deus sempre foi mais pesado. O pessoal está tramitando pelo deserto. Os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, Levítico capítulo 10. O pessoal não tem nem passado um ano ainda. E o que é que acontece? Nadab e Abiú diz o texto lá em Levítico capítulo 10 que eles vão oferecer fogo estranho. O que é que acontece? São fumaçados. Deus estava mandando, durante o dia, Deus abrandava o calor com a nuvem, durante a noite, fogo para abrandar o calor, para abrandar o frio e os animais silvestres que tem no deserto, né? Os animais peçonhentos que tem no deserto. Roupa não ficava velha, comida caía do céu, mas aconteceu esse juízo pesado. No início da igreja tem muitas manifestações epifânicas, coisas de coxos ficarem curados, cegos enxergar, mudo falar, surdo ouvir, mortos ressuscitarem, mas o juízo de Deus se torna mais severo diretamente. Ananias e Safira, por blasfemarem contra o Espírito Santo, são mortos, são fulminados. No caso, mentiu uma blasfêmia ao Espírito Santo. Não, mas ele mentiu ao Espírito Santo ali. Porque Pedro dá esse diagnóstico. Por que mentiste ao Espírito Santo? Né? No caso, ele blasfemou. Reteu o dinheiro daquilo que não lhe cabia, dizendo que tinha vendido por essa questão. Tá certo? Vamos lá. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6 a questão, já começa a organização eclesiológica da igreja, a funcionalidade. O que acontece? Chega aos apóstolos um burburinho das mulheres helenísticas, as viúvas, que elas não estavam recebendo o donativo da mesma maneira que as mulheres judias estavam a receber. E o que acontece claramente é que há esse burburinho e é institucionado 7 pessoas, os diáconos da igreja, homens de fé cheios do Espírito Santo, para que ajudassem nessa distribuição. Diácono, no original, que é diócos, é aquele que faz as coisas como está perseguindo uma caça, faz de forma tão rápida que levanta a poeira que quase ninguém o vê. Isso é no sentido original da palavra, tá certo? Nesse sentido, né, se torna destacável nesse meio, que é Estevão. Estevão,
no capítulo 7, ele dá um testemunho de que Jesus é rei diante do Sinédrio, dizendo que Jesus é aquele prometido, é aquele que desde Abraão, é aquele que é a semente do patriarca judeu Abraão. Ele dá uma análise histórica muito profunda, é o Elgeser-Kirchen, que é a história da redenção, no capítulo 7. E com isso, devido a tudo isso daí, ele é morto, apedrejado por blasfêmia fora de Jerusalém, e diz a Bíblia Sagrada que tem uma pessoa em destaque ali. Saulo de Tarso está segurando as suas vestes e ele consente nisso. Saulo, ele era tão zeloso de forma errada acerca das coisas de Deus, que ele pede cartas para ir a Damasco para também perseguir aquelas pessoas. No original, que Paulo aspirava a isso aí, no original a mesma coisa que se dizia, é um touro bravo. No original essa ideia, que está querendo avançar contra as suas vítimas. O apóstolo Paulo, esse sentido zeloso da alma dele, ele vai dar esse testemunho em Filipenses 3, capítulo 5, ele vai dizer, né, fui circuncidado 8º dia, sou da linhagem de Israel, sou hebreu de hebreus, sou da tribo de Benjamim, segundo a lei fui fariseu, e segundo o zelo que há na lei, fui perseguidor da igreja. Ele era ávido a fazer isso, ele estava propenso a jogar as pessoas na cadeia, a matar as pessoas em nome desse Deus que ele nem mesmo conhecia. E no caminho, quando ele vai a Damasco, que fica em Antioquia, naquele caminho, diz o texto sagrado, que ele escuta uma voz do céu falando em hebraico. Paulo, ele está sobre a égide da guarda romana, que não entendia absolutamente nada de hebraico. Por quê? Porque Deus fala na linguagem que a pessoa entende. Deus é inteligível na sua dialética. E Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os teus agrilhões. O agrilhão, né, que é um instrumento de domar touros no Antigo Testamento, é a mesma coisa que é utilizado. Paulo se rende à pessoa do Senhor Jesus Cristo, e a partir de diante diz o texto que ele fica cego. Deus dá a diretriz para ele ir na casa de um certo Ananias, na rua à direita, e antes disso Deus fala com Ananias, e Deus diz a Ananias que vai chegar na casa dele um tal de Saulo. Ele sabe quem é Saulo, que ele fica tanto com medo, ele dá um testemunho a Deus dizendo que conhece, ele é perseguidor da igreja, e Deus responde para ele, disse, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E Paulo, sendo esse vaso escolhido, eu concordo, tem vários livros, tem até a nova perspectiva paulina, James Dunn, né? Até N.T. Wright fica, digamos assim, flertando com esse sentido. Paulo é o maior líder da historicidade dos cristianismos, sem sombra de dúvida. Embora que a ICARD, que é a Igreja Católica, quis cunhar dizendo que foi Pedro, negativo. Porque a ideia é porque Pedro, eles tentam trazer uma exegese pífia dizendo que Pedro é o sucessor do Senhor Jesus Cristo e o Papa é sucessor de Pedro. Isso é sem sombra de dúvida. Paulo, ele é uma pessoa, um miserável, como ele mesmo se intitula em Romanos 7, 24, a miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que está em mim, este eu faço. Paulo, ele é literalmente um homem destacável da igreja. Como F.F. Bruce disse no seu livro Paulo, o Apóstolo da Graça, ele é a espinha dorsal teológica da igreja. Deus poderia levantar qualquer outra pessoa, isso aí é indubitável. Mas Paulo, ele realmente é o doutrinador da igreja, ele se intitula de Doctor dos Gentiles, ele é o doutor dos gentios. Ele é a pessoa que traz essas questões organizacionais, doutrinárias dentro da igreja. Ele não é contado com os 12, diz lá em 1 Coríntios 15, ele diz, olha, eu não sou eu não tenho nenhuma dignificação de ser chamado apóstolo, porque eu fui perseguidor da igreja, mas pela graça de Deus, 1 Coríntios 15, 9, eu sou o que sou, antes trabalhei mais do que todos, não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Tem alguma pergunta aí, amor? Hã? Até agora nada. Vamos lá. Capítulo 9, nós vemos a vida de Paulo. Capítulo 10 até capítulo 11, existe o que nós chamamos de silêncio paulino. Alguns dizem 14,
como William Blacker diz 10, outros dizem 9, outros dizem 7, diz que Saulo voltou para Tarso. Alguns afirmam que ele voltou para Tarso para que ele pudesse aprender mais do Senhor Jesus Cristo, aprender mais sobre cristologia, para colocar dentro da sua teologia. Outros dizem que esse período do silêncio paulino é um período de esvaziação das coisas do velho homem. Não sei, eu não tenho como afirmar categoricamente se foi isso que aconteceu, mas eu sei que dá uma pausa, Lucas dá uma pausa falando de Paulo, e agora vai acontecer uma quebra de protocolo. Qual é essa quebra de protocolo, meus queridos irmãos? A quebra de protocolo é que, até então, a igreja ela só tinha avançado dentro do seio judeu, dentro do seio israelita. A igreja não tinha avançado ainda para os quadrantes dos gentios. A prova é isso, que em Atos 10, inicia-se falando de Cornélio. Cornélio é um centurião que morava na cidade de Cesareia. Cesareia era uma cidade satélite, Cesareia de Filipe. Por quê? Foi lá onde o Senhor Jesus Cristo deu a visão missiológica da igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e os portões. Por quê? Vamos explicar. Eu falei isso dentro de sala de aula. Patrícia também está cansada de escutar, né, minha filha, sobre isso? Então vamos falar. Veja só, lá em Mateus 16, comprova a harmonização canônica da Bíblia. Lá em Mateus 16, na confissão de Pedro, que ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, ele diz, falaste bem, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra, Jesus, que é a pedra fundamental da igreja, edificarei a minha igreja. E os portões do inferno, o que é os portões do inferno? A cidade de Cesareia de Filipe, 3 séculos antes do nosso bendito e Senhor Salvador Jesus Cristo nascer, aquela cidade pertenceu a Antíoco III, que tinha sua esposa Laodice, de onde vem o nome da cidade Laodiceia. Lá se tinha um culto ao deus Pan, que é um deus que é metade cordeiro e metade homem. Esse deus Pan era aquele que tinha contato sexual com as ninfas. E o culto, tem aqui até livro de Gail Bailey, você se torna aquilo que você adora. Como era o culto? O culto era intercambiável com a sexualidade. Enquanto aquele deus ele corria atrás das ninfas, as pessoas também praticavam aquilo. Até hoje se tem algumas fendas dentro dessa cidade que o pessoal dizia que era um portal entre o mundo dos mortos. E essas pessoas tinham contato com isso. Quando o vassalo de Roma, que nós chamamos de Herodes, em homenagem a César, ele fez essa cidade de Cesareia. Essa cidade de Cesareia trazia toda a cosmovisão política, social e econômica de Roma. Vocês sabem que Roma, todos os imperadores, quem diz isso aí é seu Tony Pequeno, jovem, perdão, todos os imperadores, menos Cláudio, todos eles eram homossexuais. Aí imagina a cidade de Cesareia, tinha o hipódromo e tinha outras coisas que não pertenciam à cultura judaica. Os rabinos, quando passavam ali juntamente com seus alunos, olhavam para aquela cidade e os rabinos diziam, tá vendo isso aí? Aí é um inferno, aí não tem salvação. Aí Jesus mostra o contrário. Os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja. Está vendo isso aí? Nós vamos entrar lá. Como é que se abre um portão? Hein, minha filha? Como é que se abre um portão? Você fez o que ali hoje? Colocou a chave, foi mesmo, chave, muito bem. Jesus não disse assim, não foi? E dar-te-ei as chaves dos céus, não foi isso, minha filha? E dar-te-ei as chaves dos céus, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será ligado no céu. O que é a chave? A chave é o evangelho que eu carrego. Aí lá em Atos 10, há essa quebra de protocolo, porque ainda os apóstolos, os discípulos, ele tem aquela ideia de Jonas, ainda veterotestamentária, de uma ideia exclusivista, como diz
Júlio Stott, no livro Fontes Judaicas do Novo Testamento, de que salvação só para eles e não mais para ninguém. Cornélio é partícipe do Império Romano, que é visto como um inimigo feudal, digamos assim, do próprio povo judeu. Diz lá a Bíblia que Deus se agradava das orações e das esmolas que Cornélio, que no original Cornélio, você sabe o que é, né? Não precisa nem dizer. É isso aí mesmo que você está pensando. Essa é a ideia, um homem com chifres. Tá certo? Não quer dizer isso aí, né? Que nós entendemos contemporaneamente, tá certo? E diz a Bíblia que Deus, né, estava comprazido nas suas orações e também nas suas esmolas. E diz o texto lá que teve uma teofania dizendo para ir na casa de Pedro, chamar Pedro, que estava na cidade de Jope, com um curtidor de couro, uma pessoa que trabalhava com couro de animais, fazendo produtos artesanais, e ele manda que essas pessoas, que os seus serviçais, vá até a casa de Pedro, para que Pedro venha e pregue o evangelho. Nisso, Pedro está num jejum, ele é bem pentecostal, né? Está no jejum, e nesse jejum ele vê um lençol descendo do céu, com animais, com répteis que não eram partícipes da koshé. O que é a koshé? É a dieta judaica. E ele escuta uma voz do céu dizendo: Pedro, mata e come. Como Pedro era mais santo do que Jesus, ele disse: nunca comi uma coisa tão impura. E Deus disse para ele: não diga que é impuro aquilo que Deus purificou. Oi. Complicado, né? Irmãos, a gente vai encerrar aqui essa aula, tá certo? Eu recebi uma notícia agora não tão aprazível, né? Eu até falei na última aula para orarmos pelo pai de um amigo meu, tá certo, meus irmãos? Infelizmente não, né? Vou tirar esse infelizmente, né? Ele é crente, que vivo ou não, ele é crente, vivo ou não materialmente, ele está vivo em Cristo Jesus, né? Não existe morte para o cristão, ele está vivo, só não está vivo aos nossos olhos, né? Humanamente falando, mas ele está vivo, né? Espiritualmente, né? Repousa já com os santos. E nós vamos encerrar essa aula aqui, é um amigo muito próximo meu, tá certo? Embora eu esteja geograficamente muito distante, e nós vamos orar aqui encerrando. Ore por essa família. O nome do meu amigo é Márcios. Ore por ele, ore pela sua família. Está lá na Bahia. Vocês sabem. A mãe dele é dirigente de um grupo de oração que tem na igreja, uma mulher de Deus. O pai de Márcio, ele era membro da Assembleia de Deus. Agora ele é membro da Assembleia dos Santos Celestiais. E assim, eu conheci ele de perto, né? Sempre a gente conversa, às vezes eu ia falar com o Márcio, cheguei a conversar algumas vezes com ele, e a gente vai orar aqui por essa família, tá certo, meus irmãos? Desde já agradeço, eu sei que vocês não têm nada a ver com isso, mas como eu acredito que isso aqui é muito maior do que uma ambiência academicista secular, né, que vocês possam estar orando. O nome dele é Márcio, a mãe dele, né, Dona Rosângela, e vocês possam orar também pela essa família, tá certo, meus irmãos? Mas vamos orar pedindo a graça de Deus, tá certo? Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Jesus, e louvamos o teu nome. Estenda as tuas mãos santas sobre nós, perdoa as nossas fraquezas, nos ajuda, Senhor. Ó Deus, nesse momento, Pai, cobre a tua família, Pai, de Márcio com o teu sangue, Pai, trazendo um bálsamo que só tu, Senhor, pode dar, ó Deus, uma notícia pesarosa aos nossos corações. Mas, ó Deus, como diz o Salmo, se eu não estou enganado, 16, que preciosa é a morte dos santos ao Senhor. Ajuda, meu pai, teu filho, a sua esposa, as suas filhas, que eram netas, os seus irmãos ali
do curado e outros lugares, Pai, mesmo nesse momento tão terrível, Pai. Ajuda, Senhor, o teu povo, Pai. Perdoa as nossas fraquezas, Pai. Nos dá um consolo, Pai. Nos dá o bálsamo que só Tu pode nos dar. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmão, desde já, obrigado, né, pela presença dos irmãos, tá certo? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.